O colapso está se aproximando. Mais de 2/3 das famílias americanas estão se preparando para uma possível crise. A economia norte-americana está enfrentando grandes problemas, causando muitas dores de cabeça para as pessoas, a ponto de forçá-las a reduzir os gastos. Na verdade, acabamos de ver as vendas no varejo caírem pela primeira vez em 7 meses. Se isso se estender até o período de festas, poderá ser verdadeiramente desastroso para toda a indústria de varejo e para 69% das famílias americanas. Neste vídeo, mostraremos a difícil situação que as famílias estão enfrentando e o que está por vir. Este é verdadeiramente o começo do fim da economia americana, e as famílias devem se preparar para o caos iminente, que será muito pior do que a crise financeira de 2008. Antes de continuarmos, não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. De acordo com uma pesquisa recente, 69% das famílias americanas estão se preparando para uma possível crise econômica. Cerca de 69% dos participantes afirmaram que estão organizando suas finanças para o futuro e 44% disseram que estão gastando menos dinheiro, enquanto 13% dos graduados universitários estão em busca de empregos melhores ou mais estáveis. Tudo isso dá a impressão de que mais de 2/3 do país estão se preparando para uma crise econômica. Lares americanos estão acumulando e continuarão acumulando dívidas a taxas não vistas em 15 anos, especialmente devido às compras com cartões de crédito. Em meio a uma alta inflação, as autoridades bancárias estão tentando esfriar a economia através do aumento das taxas de juros. Em total, a dívida das famílias americanas atinge 16,51 trilhões de dólares, após um aumento de 351 bilhões de dólares nos últimos 3 meses, um aumento de 2,2% em relação ao trimestre anterior, de acordo com um relatório trimestral sobre o endividamento das famílias nos Estados Unidos publicado pelo Federal Reserve dos Estados Unidos. Esse aumento não era visto desde 2008, de acordo com o veículo profissional CNBC, mas de acordo com o Federal Reserve, esse aumento não foi acompanhado por um aumento incomum de inadimplência. O crescimento foi impulsionado tanto pelas solicitações de hipotecas quanto pelos pagamentos com cartões de crédito. Na verdade, dos 16,51 trilhões de dólares de dívida, 11,67 trilhões de dólares correspondem a hipotecas, ou seja, mais de 70% do total. De acordo com o Federal Reserve, a dívida hipotecária aumentou em 1 trilhão de dólares apenas no ano passado. Por outro lado, os saldos dos cartões de crédito aumentaram em 38 bilhões de dólares desde o segundo trimestre deste ano, um crescimento anual de 15%, a taxa mais alta em mais de 20 anos. Os montantes de cartões de crédito, hipotecas e empréstimos para automóveis continuaram a aumentar, refletindo uma forte demanda dos consumidores e preços mais altos. Além disso, os pesquisadores acreditam que o crescimento econômico dos empréstimos hipotecários aumentou para níveis anteriores à pandemia, devido ao aumento dos aluguéis de moradias que estiveram acima de 7% e que eram de cerca de 3% antes da pandemia. 2 anos de alta inflação de bens e serviços, taxas de juros elevadas e uma diminuição das economias deixaram os lares em situação precária, e seu bem-estar financeiro se deteriorou. Recentemente, o Federal Reserve publicou seu relatório anual sobre o bem-estar econômico das famílias americanas, e seu resultado deveria preocupar o governo americano. As famílias norte-americanas estão enfrentando dificuldades financeiras, e cada vez mais lares encontram dificuldade em não serem sobrecarregados pela inflação, fazendo grandes esforços para combatê-la. E é que uma emergência súbita de $600 pode arruinar muitas famílias. Embora o mercado de trabalho ainda esteja aberto com vagas de emprego, em muitos casos, um único emprego já não é suficiente para sustentar uma família. A inflação permanece mais alta do que em 2021, e as economias feitas durante a pandemia estão diminuindo com o tempo. Portanto, os lares estão cada vez mais recorrendo à acumulação de crédito. Cada vez mais americanos de baixa renda estão ficando para trás no pagamento do aluguel e têm dificuldades para comprar alimentos,
um sinal dos crescentes problemas financeiros na economia. Em média, 42% dos lares estão pulando refeições e 49% estão comendo menos porque não podem se dar ao luxo de comprar comida, mais do que o dobro em relação ao ano passado. Os dados também indicaram que os lares estão pior do que no início do ano. Desde julho, um número crescente de lares de baixa renda ficou sem água e eletricidade, incapazes de pagar a conta de eletricidade do mês passado ou não conseguiram pagar o aluguel. O relatório se soma a outros dados recentes que mostram que as finanças e a confiança das famílias estão enfraquecendo à medida que a demanda no mercado de trabalho esfria e as economias diminuem, particularmente entre os lares de baixa renda. A pesquisa de pulso de lares do Bureau do Censo dos Estados Unidos constatou que mais de um terço dos entrevistados estão achando difícil atender às necessidades básicas. O poder de compra geral dos lares americanos atingiu seu nível mais baixo, com uma queda ainda maior entre aqueles que ganham menos de $25 mil por ano. As famílias norte-americanas estão enfrentando o maior aumento da inflação em 4 décadas, impulsionado pelo aumento dos preços da gasolina, alimentos e aluguéis, o que colocou mais pressão sobre o Federal Reserve para aumentar significativamente as taxas de juros. No ano passado, o índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos aumentou 9,1%, o maior aumento anual desde 1981. Metade desse crescimento foi devido ao aumento nos custos de energia. Nos últimos meses, as famílias americanas precisarão de $3.500 a mais do que no ano anterior para alcançar o mesmo nível de consumo de bens e serviços que tinham nos anos anteriores. Análises de instituições acadêmicas indicam que as famílias de baixa renda são as mais afetadas pela inflação, pois destinam a maior parte de seus orçamentos a um aumento nos custos de bens e serviços. As famílias americanas estão sendo impactadas porque uma parte de sua renda é gasta em necessidades como transporte, moradia e comida. Da mesma forma, o aumento dos bens e serviços mais rápido do que a renda média afetou a vida cotidiana da maioria das famílias. O Federal Reserve está implementando o maior aumento nas taxas em 3 décadas, na esperança de conter o aumento dos preços, do endividamento e dos gastos dos consumidores e das empresas. Nos últimos meses, em meio a crescentes preocupações, os gastos dos consumidores têm se deslocado gradualmente dos bens para os serviços. No entanto, em vez de conter a inflação reduzindo os preços das commodities, os preços de móveis, veículos e outros itens continuam a subir, enquanto restaurantes, aluguéis e outros serviços também ficam mais caros. De acordo com pesquisas, os gastos dos lares de baixa renda aumentarão aproximadamente 7%, enquanto os lares de maior renda aumentarão cerca de 6%. A inflação afeta especialmente os lares de baixa renda porque tendem a gastar mais com energia, uma das indústrias de crescimento mais rápido, enquanto os americanos mais ricos gastam mais em serviços. Portanto, com a inflação no seu nível mais alto em 30 anos, os americanos enfrentam uma temporada de festas marcada pelo aumento dos preços dos alimentos. O Dia de Ação de Graças é esperado para ser o mais caro da história, devido a problemas na cadeia de abastecimento e escassez de mão de obra, o que contribui para o aumento do custo de muitos alimentos, incluindo perus, que estão ficando mais caros. Esses aumentos afetam os custos dos alimentos de todos, mas prejudicam desproporcionalmente as famílias de baixa renda. Se não for controlado, o aumento nos custos dos alimentos tornará mais difícil para essas famílias preparar as refeições de Natal. À medida que a temporada de dezembro se aproxima e os preços dos alimentos aumentam em 2 dígitos, embora organizações de ajuda contra a fome e bancos de alimentos trabalhem para garantir que as famílias tenham comida suficiente, ainda há muitas famílias que encontram quase impossível melhorar sua situação financeira. Os lares americanos estão sendo cada vez mais afetados. A inflação está prejudicando a economia das famílias e gerando muita incerteza entre a população. Pesquisas mostram que, para os americanos, a inflação é o principal problema, e uma grande maioria desaprova a gestão econômica do presidente Joe Biden. O governo deve começar a tomar medidas para que a crise econômica comece a se aliviar. Caso contrário, mais lares serão afetados. Que medida você acha que o governo deve tomar?
Você pode deixar suas respostas nos comentários. E se você gostou do vídeo, dê um like. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se e ative o sino para não perder nosso conteúdo. Até o próximo vídeo e um abraço.